Capítulo 18. O plano de Cyrus Smith triunfara, porém, como de hábito, sem dar mostras de nenhuma satisfação, lábios cerrados, olhar fixo, ele permanecia impassível. Harbert estava entusiasmado, Nab pulava de alegria, Pencroff balançava a cabeçorra e murmurava estas palavras: "E não é que o nosso engenheiro se saiu bem?" Com efeito, a nitroglicerina atuará poderosamente. A sangria, imposta ao lago, era tão significativa que o volume de águas que passou a vazar através do novo escoadouro era pelo menos o triplo do que vazava anteriormente pelo antigo. O resultado de tal intervenção, portanto, deveria ser uma redução do nível das águas do lago em pelo menos 60 centímetros. Os colonos voltaram às chaminés, a fim de lá pegar picaretas, porretes com pontas de ferro, cordas de fibras, uma pederneira e uma mecha, em seguida regressaram ao planalto. Top os acompanhava. No caminho, o marujo não se conteve e sugeriu ao engenheiro: "Sabia que essa poçãozinha que o senhor preparou pode explodir nossa ilha inteira?" "Sem dúvida alguma, a ilha, os continentes e a própria terra", concordou Cyrus Smith. "É só uma questão de quantidade." "Não seria possível então usar essa nitroglicerina para carregar armas de fogo?" perguntou o marujo. "Não, Pencroff, pois se trata de uma substância excessivamente fragmentadora. Mas não seria difícil fabricar algodão pólvora ou mesmo pólvora comum, uma vez que temos ácido nítrico, salitre, enxofre e carvão. Armas, infelizmente, é que não temos." "Oh, Sr. Cyrus!" exclamou o marujo, com um pouco de boa vontade. De fato, Pencroff riscara a palavra impossível do dicionário da Ilha Lincoln. Já no planalto do mirante, os colonos dirigiram-se imediatamente à ponta do lago, onde se situava a entrada do antigo escoadouro, o qual agora devia estar exposto e acessível, uma vez que as águas não se precipitavam mais através dele, facilitando o reconhecimento de sua disposição interna. Em poucos instantes, os colonos haviam alcançado o ângulo inferior do lago e um relance foi suficiente para constatarem seu triunfo. Com efeito, na parede granítica do lago, agora acima do nível das águas, via-se a abertura tão procurada. Uma espécie de pequeno degrau, desnudado pelo recuo das águas, permitia o acesso. O vão mide aproximadamente 6 metros de largura, mas apenas 2 de altura. Era como um ralo de esgoto no meio-fio da calçada, o que dificultava a passagem dos colonos. Nab e Pencroff pegaram então suas picaretas, e em menos de uma hora, deram-lhe uma altura suficiente. O engenheiro aproximou-se e constatou que as paredes do escoadouro, em sua parte superior, não indicavam um declive de mais de 35 graus. Portanto, era possível descer e até mesmo, desde que a inclinação não aumentasse, alcançar o nível do mar. Logo, se houvesse, o que era muito provável, alguma cavidade no interior do maciço granítico, talvez fosse possível aproveitá-la. "E então, Sr. Cyrus, o que nos detém?" perguntou o marujo, impaciente para aventurar-se na estreita galeria. "Não vê que Top já se embarafustou?" "Calma", respondeu o engenheiro. "Convém antes tomar certas providências. Nab, vá cortar alguns galhos resinosos." Nab e Harbert correram até as margens do lago, assombreadas por pinheiros e outras coníferas, dali a pouco voltaram com galhos, com os quais fizeram uns tipos de archotes, que foram acesos no fogo da pederneira. E, com Cyrus Smith liderando a marcha, os colonos penetraram no escuro duto anteriormente ocupado pelo excedente das águas. Ao contrário do que poderiam supor, o diâmetro do duto se alargava à medida que se aprofundava, de modo que não demorou muito para que os exploradores pudessem aprumar-se e descer eretos. As paredes de granito, desgastadas pelas águas desde tempos imemoriais, eram escorregadias, e todo o cuidado era pouco para evitar um tombo. Assim, os colonos haviam se amarrado uns aos outros por meio de uma corda, como fazem os alpinistas nas montanhas. Felizmente, algumas saliências do granito, formando verdadeiros degraus, tornavam a descida menos perigosa. Gotículas, ainda agarradas nas rochas, irisavam-se aqui e ali à luz dos archotes, fazendo as paredes parecerem cobertas por estalactites. O engenheiro examinou aquele granito escuro. Não viu nele um extrato, uma falha. O bloco era compacto, de grãos cerrados. Logo, aquele duto datava da própria origem da ilha. Não haviam sido as águas que o escavaram gradualmente.
Plutão, e não Netuno, o havia perfurado com as próprias mãos, sendo inclusive possível distinguir na muralha os vestígios de um trabalho eruptivo que a passagem das águas não conseguirá apagar inteiramente. Os colonos desciam lentamente. Não podiam deixar de sentir certa emoção, aventurando-se pioneiramente nas profundezas daquele maciço. Se não falavam, refletiam, e a alguns deles de certo ocorreu o pensamento de que algum polvo ou outro gigantesco cefalópode pudesse ocupar cavidades internas em comunicação com o mar. Logo, convinha avançar com cautela. Por outro lado, Top encabeçava o pequeno grupo e podiam confiar na sagacidade do cão, que, se necessário, não deixaria de dar o alarme. Após descerem cerca de 30 metros, seguindo um trajeto bastante sinuoso, Cyrus Smith, que caminhava à frente, fez alto e seus companheiros juntaram-se a ele. O lugar onde estacionaram estava seco, formando uma caverna de exígua dimensão. Embora algumas gotas pingassem da abóbada, estas não provinham de uma infiltração do maciço. Eram simplesmente os últimos vestígios deixados pela torrente que por tanto tempo estrondeara dentro daquela cavidade. O ar, por sinal, ligeiramente úmido, não emitia qualquer emanação mefítica. E então, meu caro Cyrus? Interpelou-o Gedeon Spilett. Aqui estamos num refúgio ignoto, dissimulado nas profundezas, mas, no fim das contas, inabitável. Por que inabitável? Porque é pequeno e escuro demais. Não podemos ampliá-lo, escavá-lo, abrir respiradouros para a luz e o ar livre? Questionou Pencroff, que não duvidava mais de nada. Vamos em frente, sugeriu Cyrus Smith, continuemos nossa exploração. Quem sabe, mais abaixo, a natureza não preparou alguma coisa que nos poupe esse trabalho? Ainda não avançamos um terço, observou Harbert. Mais ou menos um terço, concordou Cyrus Smith, pois descemos cerca de 30 metros desde a entrada, logo, não é impossível que, 30 metros abaixo. Por onde anda Top? Perguntou Nab, interrompendo seu patrão. Procuraram na caverna. O cão não estava lá. Provavelmente seguiu adiante, disse Pencroff. Atrás dele. Comandou Cyrus Smith. Retomaram a descida. O engenheiro observava com cuidado os desvios que o escoadouro desenhava, e, a despeito de tantos meandros, orientava-se com certa facilidade, na direção do mar. Os colonos desceram ainda cerca de 20 metros mais, perpendicularmente, quando sua atenção foi atraída por ruídos distantes vindos das profundezas do maciço. Pararam e escutaram. Aqueles sons, propagados pela galeria, como a voz através de um tubo acústico, chegavam-lhes nitidamente aos ouvidos. São latidos de Top! Exclamou Harbert. Isso mesmo, confirmou Pencroff, e observo que o nosso corajoso cão late furiosamente. Temos nossos porretes, lembrou Cyrus Smith. Atenção e em frente. Isso está ficando cada vez mais interessante, murmurou Gedeon Spilett ao ouvido do marujo, que fez um sinal afirmativo. Cyrus Smith e os amigos correram para acudir o cão. Os latidos de Top tornavam-se cada vez mais nítidos e era possível notar uma raiva estranha em sua agonia. Porventura estaria às voltas com algum animal cuja toca ele invadira? Fato é que, sem pensar no perigo a que se expunham, nossos colonos sentiam-se agora arrebatados por uma irresistível curiosidade. Não desciam mais a galeria, deixavam-se por assim dizer escorregar na pedra, e, em poucos minutos, 20 metros abaixo, encontraram Top. Naquele ponto, a galeria abria para uma vasta e magnífica caverna. Top corria de um lado para outro, latindo com furor. Pencroff e Nab, agitando suas tochas, projetaram então grandes fachos de luz sobre todas as asperezas do granito, enquanto Cyrus Smith, Gedeon Spilett e Harbert, com o porrete erguido, mantinham-se alerta para o caso de algum incidente. A imensa caverna estava vazia. Os colonos a percorreram em todas as direções. Nada, nenhum animal, nenhum ser vivo. Apesar disso, Top continuava a latir. Nem afagos nem ameaças foram capazes de calá-lo. Em algum ponto deve haver uma saída, pela qual as águas do lago escoam para o mar, disse o engenheiro. Tem razão, assentiu Pencroff, e olho vivo com os buracos. Procure, Top, avante! Gritou Cyrus Smith. O cão, incentivado pelas palavras do dono, correu até a extremidade da caverna,
onde seus latidos redobraram. Seguiram-no e, à luz dos archotes, surgiu a boca de um verdadeiro poço escavado no granito. Era evidentemente por ali que se operava a saída das águas antes infiltradas no maciço, e, dessa vez, não era mais uma galeria oblíqua e de fácil acesso, e sim um poço perpendicular, no qual parecia impossível aventurar-se. Estenderam os archotes sobre o orifício. Continuaram sem enxergar nada. Cyrus Smith pegou um galho aceso e o lançou no abismo. A resina cintilante, cujo poder iluminador aumentou proporcionalmente à velocidade da queda, clareou o interior do poço, mas continuaram sem distinguir nada. Em seguida, a chama se apagou com um leve tremor, indicando que atingira a superfície da água, isto é, o nível do mar. O engenheiro, após calcular o tempo de queda, estimou a profundidade do poço em aproximadamente 30 metros. O solo da caverna, portanto, achava-se a 90 metros acima do nível do mar. Apresento-lhes o nosso lar, disse simplesmente Cyrus Smith. Que uma criatura qualquer habitava antes de nós, completou Gideon Spiller, que não matara a curiosidade. Pois bem, a criatura qualquer, anfíbio ou não, fugiu por esse poço, concluiu o engenheiro, e cedeu-nos o lugar. Apoiado, rematou o marujo. A propósito, o que eu não daria para estar na pele de Top 15 minutos atrás, afinal, se ele latiu tanto, devia ter uma razão para isso. Cyrus Smith observava seu cão, e se algum de seus companheiros houvesse se aproximado dele, teria-lhe ouvido murmurar. E penso que Top sabe muito mais não só sobre isso, como sobre muitas outras coisas. Em todo caso, o sonho dos colonos achava-se amplamente realizado. O acaso, ajudado pela incrível perspicácia de seu líder, fora generoso com eles. Tinham ali, à disposição, uma vasta caverna, cuja área ainda não podiam estimar à luz incipiente dos archotes, mas que certamente seria fácil de dividir em quartos, erguendo divisórias de tijolos, e ocupar, se não como uma casa, pelo menos como um espaçoso apartamento. As águas haviam-na desertado e não podiam mais retornar. O espaço estava livre. Restavam duas dificuldades: uma, iluminar aquela gruta esculpida dentro de um bloco maciço; a outra, tornar seu acesso mais cômodo. No que se refere à claridade, embora impossível alcançá-la por cima, devido à espessura do teto, talvez fosse possível perfurar a parede anterior, que dava para o mar. Cyrus Smith, que ao longo da descida calculara bastante aproximativamente sua obliquidade, e por conseguinte o comprimento do escoadouro, inclinava-se a crer que a fachada do paredão não devia ser muito espessa. Ora, se obtivessem luz daquela forma, o acesso também estaria garantido, uma vez que seria igualmente fácil abrir porta e janelas, bem como instalar uma escada externa. Cyrus Smith comunicou suas ideias aos companheiros. O que estamos esperando então, Sr. Cyrus? Mãos à obra! Reagiu Pencroff. Com a minha picareta, já vejo a luz do outro lado da parede. Onde devo bater? Aqui, respondeu o engenheiro, apontando para o forte marujo uma concavidade na parede, o que devia reduzir sua espessura. Pencroff atacou o granito e, durante meia hora, à luz dos archotes, estilhaços saltaram por toda a parte. A rocha soltava faíscas sob sua picareta. Nab substituiu-o, depois Gideon Spilett. O trabalho já durava 2 horas, o que podia significar que naquele ponto a espessura do paredão excedia o comprimento do cabo da picareta, quando, num último golpe desferido por Gideon Spilett, a ferramenta, atravessando o granito, voou para o lado de fora. Urra! 1000 vezes urra! Vibrou Pencroff. A espessura do paredão era de 90 centímetros naquele ponto. Cyrus Smith foi olhar pela abertura, 25 metros acima do nível do mar. À sua frente estendiam-se a orla da praia, o Recife, mais além, o oceano sem fim. Enquanto isso, atravessando o largo orifício, pois a rocha se desagregara e o fizera expandir, e inundando a esplêndida caverna, a luz entrava aos borbotões e produzia um efeito mágico. Se, em sua parte esquerda, a escavação tinha apenas 9 metros de altura e largura por um comprimento de 30, em sua parte direita, em compensação, era um palácio, com sua abóbada baulando-se a uma altura de mais de 25 metros. Em determinados pontos, colunas de granito, irregularmente distribuídas, sustentavam arcos semelhantes aos da nave de uma catedral. A cúpula, assentada em espécies de pilares laterais, ora se abaixava, formando arcadas, ora se alteava,
desenhando nervuras ogivais e perdendo-se em balaustradas escuras, cujas caprichosas linhas adivinhavam-se na penumbra. Profusamente adornada com saliências que lembravam uma miríade de pingentes, via-se ali uma miscelânea pitoresca de tudo o que as arquiteturas bizantina, romana e gótica produziram pela mão do homem. Com a ressalva de que, no caso, era tudo obra da natureza. Ela é que escavara sozinha aquele feérico Alhambra 49 dentro de um bloco de granito. Os colonos estavam pasmos de admiração. Onde esperavam encontrar simplesmente uma estreita cavidade, topavam com uma espécie de palácio maravilhoso. Nab, como se transportado para o interior de um templo, chegará a descobrir a cabeça. Gritos de estupor saíram de todas as bocas. Os urras ecoavam e iam se perder de eco em eco no fundo das naves escuras. Ah, meus amigos, exclamou Cyrus Smith, quando houvermos iluminado suficientemente o interior desta muralha e alocado nossos quartos, despensas e escritórios em sua ala esquerda, ainda nos restará esta esplêndida caverna, que transformaremos em sala de estudos e museu. E a chamaremos? Perguntou Harbert. Granite House, respondeu Cyrus Smith, denominação que seus companheiros saudaram com os tradicionais urras. Os archotes já estavam quase se apagando e, como para regressar precisavam alcançar novamente o topo do planalto e escalar a galeria, ficou decidido que deixariam para o dia seguinte as obras relativas à ocupação da nova moradia. Antes de partir, Cyrus Smith foi se debruçar mais uma vez sobre o poço escuro, que mergulhava perpendicularmente até o nível do mar. Escutou atentamente. Não se ouvia nenhum barulho, sequer o das águas, que a arrebentação devia às vezes agitar naquelas profundezas. Lançaram novamente uma resina inflamada. As paredes do poço se iluminaram fugazmente, mas como da primeira vez, nada de suspeito se manifestou. Se algum monstro marinho fora inopinadamente surpreendido pelo refluxo das águas, aquela hora já alcançara o mar aberto através do duto subterrâneo que se estendia sob a praia e despejava o excedente do lago antes que nova saída lhe fosse oferecida. Nesse ínterim, o engenheiro, imóvel, à espreita, olhar mergulhado no antro, não pronunciou uma única palavra. O marujo aproximou-se dele, e, tocando-lhe o braço, interpelou-o. Sr. Smith? O que deseja, caro amigo? Indagou o engenheiro, como se regressasse do país dos sonhos. Os archotes irão se apagar daqui a pouco. A caminho! Exclamou Cyrus Smith. O pequeno grupo deixou a caverna e começou sua ascensão através da galeria escura. Top, que ainda emitia curiosos rosnados, fechava a marcha. A subida foi árdua. Os colonos detiveram-se alguns instantes na gruta superior, que formava uma espécie de patamar, à meia altura da íngreme escada de granito. Em seguida, continuaram. Um ar mais frio logo se fez sentir. As gotículas, evaporadas, não cintilavam mais nas paredes. A claridade fuliginosa dos archotes empalidecia. O que era carregado por nada apagou-se, para não perderem-se em meio à escuridão profunda, foram obrigados a apertar o passo. Assim fizeram e, pouco antes das 4 horas, quando o archote do marujo extinguia-se por sua vez, Cyrus Smith e seus companheiros saíram pela boca do escoadouro.